colocando aqui, Vossa Excelência, que esse é um entendimento que Foi a partir mudado. de agora, porque eu penso que não era assim. Pode ter tido a situação do conselheiro Otávio Lessa de ter alterado um voto, mas inclusive se nós pegarmos o regimento interno, o regimento interno acho que tem alguma previsão nesse sentido aí, de que quando o auditor-chefe está substituindo, o voto já proferido pelo conselheiro que ele está substituindo, o voto permanece daquela forma. Se eu não me engano, tem norma assim aí, eu precisaria fazer... O caso específico, agora eu lembrei bem, foi o seguinte, a conselheira Rosa deu uma decisão monocrática para paralisar um certame licitatório e depois abriu a diligência, aí as diligências chegaram e o trâmite normal ele não seguiu para o Ministério Público naquele momento. Aí a conselheira Rosa ela fez a decisão da paralisação e voltou a funcionar, mas quando voltou a funcionar, a conselheira mandou para o Ministério Público. Aí houve a transição. Na transição, acho que foi o Gustavo, ele pediu a suspensão daquilo ali, alegando algumas coisas. E daí foi exatamente por isso. Aí eu entendi naquele momento que aquelas alegações eram... Mas eu acho que tem sentido. Quem está assumindo... Essa questão, acho que foi na questão do Fundeb, que tinha alguns votos do conselheiro Cícero Amélio, e inclusive o conselheiro Alberto falou, não, eu sei que eu poderia modificar o entendimento, modificar o voto proferido, mas em respeito ao voto dado já eu não vou. Inclusive ele falou que não iria fazer em nenhum voto que tivesse sido dado pelo conselheiro Anselmo, pelo conselheiro Cícero Amélio. Que eu acho que é a mesma situação agora da conselheira Raquel e que por felicidade... o entendimento da conselheira Raquel é no mesmo sentido do conselheiro Sérgio. Permita-me aqui proposto ter algo inusitado. Eu verifiquei, mas não tinha entrado em pormenores. Mas o conselheiro Fernando Toledo está acompanhando o conselheiro Sérgio Maciel, e aqui no voto do conselheiro Sérgio Maciel, a não ser que esse seja o entendimento dele, evidentemente, falta aqui no item. Eu presumo que seja nesse sentido, que seja 50% do valor do ITR, que não consta aqui no voto. Assim como também não consta, Excelência, o 1% do decêndio de julho. Parece que isso nós não somos discordantes, porque a prevalecer, o voto do conselheiro Sérgio vai ser um percentual do ITR e vai ser 1% do decêndio de dezembro. Então, eu gostaria... o primeiro, o TR, percentual. O percentual, está constando aqui o imposto, mas é como se tivesse faltado na hora de digitar. Os outros, mas na hora de digitar. E o decêndio também de dezembro não consta aqui, só consta o decêndio de julho. Aí eu queria sugerir, como eu não posso fazer, e aparentemente vai pegar este processo, é algo inusitado, para que o conselheiro só refaça aqui e traga o processo para votação. Conclua aqui. Eu acho que é indispensável isso aí. Quando eu coloquei aqui do ITR, porque o ITR é um imposto de competência da União. E se o município ele arrecada esse tributo, aí ele fica com 50% desse produto da arrecadação. Então, aí está subtendido isso no meu entendimento. Então, eu achei desnecessário colocar esse 50%, porque isso aí é constitucional. O outro é? 1% de dezembro. Só colocou de julho. E o outro 1% também. Tá, então isso aí eu não preciso pegar esse processo novamente para analisar. Então, eu concordo com a inclusão dessas duas, dessas duas receitas aí no voto e continuar submetendo aí a votação. Não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Só sugerir que faça e retorne a eu. E em virtude... Excelência, faça o seguinte, como eu pedi vista nos 3 processos, nesse momento já está todo mundo discutido, já um entendimento formado, eu apenas retiro de pauta, encaminho o processo para ele fazer, ele fazendo isso eu retorno a votação. Pode ser dessa forma? Já concorda? Mas já alterei, já concordo, alterei oralmente. De fechamento final, ele concorda.
Mesmo porque, conselheiro, desculpa, Quem vai fazer a alteração? eu vou entrar em gozo de férias Quem vai fazer a partir de isso? sexta-feira e vou ficar 30 dias ausente. Esse processo pode demorar por mais tempo, então acho que é desnecessário. E outra coisa, na verdade, quem vai ser a relatora para acórdão desse, que vai ser o eventual voto vencedor, possivelmente vencedor, porque vai ter maioria, a relatora para acórdão vai ser a conselheira Ana Raquel, que tá na assumiu a substituição relatoria dele. que era do conselheiro Sérgio. Então, ela pode fazer as alterações no acórdão. Pode até dar outro voto, né? Como Vossa Então Excelência eu falou. vou fazer uma sugestão diferente. Como eu já tenho um voto formado, que é no mesmo entendimento, mas que já está correto, então eu substituo, porque ele já fica pronto e fica um voto só para os três. É no mesmo O sentido? voto do meu processo, que é o processo TC 11931, vale para os Eu três. acho que Vossa Excelência precisa concluir a coleta dos votos. O conselheiro Otávio não votou ainda. Sim, mas para que... Falar até de alteração, de qualquer coisa, precisa concluir a votação. Sim, mas no sentido de... Tá. onde Vossa Excelência tinha a necessidade dos esclarecimentos que acabaram de ser feitos. Eu, inclusive, já manifestei. A partir desse momento, eu já votei. Meu voto já está E encaminhado. para ficar e com o esclarecimento trazido também pelo Ministério Público, no sentido de que, em virtude do processo hoje ser de relatoria na substituição da conselheira Ana Raquel, e ela entendendo pelo acolhimento e acolhendo todo o posicionamento do conselheiro substituto Sérgio no período em que analisou, é que dessa forma fica e ela quem fará. E agora sim nós concluímos a votação. Conselheiro Otávio. Já com a concordância do conselheiro Sérgio e a Raquel, conselheira Raquel, em relação já a modificações, e aceita, e ela mantendo que o voto é o mesmo, eu voto com a relatoria inicial. Então, aprovado nos termos do voto apresentado pela conselheira substituta Ana Raquel. Excelência, sendo assim... Sendo assim, Excelência, não tem mais processo para a pauta de hoje. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando Toledo. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, seu conselheiro substituto, seu membro do nosso Ministério Público, eu trago aqui, senhora Presidente, tentando toda sorte abreviar sem perder o foco, solicito a retirada de pauta de 2 processos, senhora Presidente, o 15.196 de 2012 e o processo 4574 de 2014. Se eles estiverem pautados, porque como houve a modificação, está pautado? Passo a relatar, senhora Presidente, os votos de aplicação de multas, que são o processo 15.336 de 2014, do município de São Luís de Quitunde, o sancionado é o senhor Cícero Alberto Ferreira Silva, gestor do Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa do SICAP 2013. Processo sem defesa, apesar de regulamento notificado. Processo terceiro, número 15.337 de 2014, também do município de São Luís de Quitunde. Responsável, senhor Adriano Carlos Amorim da Silva, gestor do Fundo Municipal de Saúde. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa do SICAP 2013. Também um processo sem defesa, apesar de regulamento notificado. Processo terceiro, número 15.331 de 2014, do município de Colônia Leopoldina, Alagoas. Responsável, senhor José Romildo de Moura, gestor do Fundo Municipal de Educação. A multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2013, também sem defesa, apesar de regulamento notificado. Processo terceiro, número 16.660 de 2014, do município de Joaquim Gomes, sancionada a senhora Neide Maria da Silva Lins,
gestora à época do Fundo Municipal de Educação. O sancionamento se dá pelo não envio da quinta remessa de SICAP 2013, processo também sem defesa, apesar de regulamento notificado. E o processo terceiro de número 8313/2015, também do município de São Luís do Quitum, Alagoas. O sancionado é o seu gestor maior, seu Heraldo Pedro da Silva, à época. E o sancionamento se dá pelo não envio da quarta remessa de SICAP de 2014. Esse processo com a defesa não acolhida. E no processo terceiro de número 4575 de 2015, do município de Messias, o responsável, o senhor Jarbas Maia de Almena Filho, prefeito daquele município nesta época, e me parece que atual prefeito também. A aplicação da multa se dá pelo não envio da sexta remessa de SICAP de 2014, com a sua defesa também não acolhida. Em todos os processos, senhora presidente, nós fazemos a opção da receita, o sancionamento no seu patamar mínimo sem abfal, e que, sendo aprovado por esse pleno, o processo tem a sua tramitação regular, regimental, normal. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos ora relatados, 4 deles onde os gestores sequer apresentaram defesa, e nos 2 últimos, 4575 de 2015 e 8313 de 2015, acolhendo os argumentos exarados nos pareceres, que consideraram as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Como é que foi o relator, senhora presidente? Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovados. Senhora presidente, trago para relatar também o processo terceiro número 1340/2013, um contrato do Instituto de Tecnologia de Informática de Alagoas, ITEC, responsável o senhor Alisson Leandro Costa Oliveira, presidente à época deste instituto. Cuida-se de processo administrativo TCE Alagoas, número 1340/2013, tendo por objeto a prestação de serviço de suporte remoto e manutenção aos produtos software AG e garantia de atualização tecnológica para o ambiente Adabas, Barra Natural, na modalidade Customs Carry Platina. Para formalizar o procedimento, o diretor de Infraestrutura e Operações do ITEC, o senhor Alberto, enviou o memorando de número 0762 de 2012 ao então diretor-presidente do Instituto com o termo de referência. Devidamente instruído, o processo foi remetido à Procuradoria do Estado, sendo exarado o parecer de números 314 de 2012, que estão acostadas às folhas 119 e 126, opinando pela possibilidade da contratação por inexigibilidade ante a inviabilidade da contratação. Emitidos autos a esta Corte de Contas, o Ministério Público de Contas, por sua vez, através do parecer número 232, com fundamento na observância dos ditames legais, opinou pela regularidade formal do presente procedimento. Um processo, senhora presidente, antes de passar a palavra ao Ministério Público, do aporte global de R$ 252.912,04. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 2344/2017 da 6ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público, em sua análise, se manifestou pela regularidade da contratação. Palavra, conselheiro. Senhora presidente, no caso, em apreço, observo que os procedimentos administrativos de exigibilidade da licitação cumpriu todas as etapas necessárias a viabilizar a assinatura do contrato. Eis que está demonstrado a exclusividade do fornecedor, consoante se extrai dos processos aqui acostados. Como a contratação seguiu os passos necessários para conferir legalidade ao procedimento, voto no sentido de declarar regular a formalização do contrato 008/2012, realizado
entre o ITEC e a empresa contratada, no valor já supracitado, concluindo em atenção ao artigo 103, inciso 1º do Regimento Interno, pela anotação e registro nos termos e para fins de direito, por se encontrar em sua forma revestido de legalidade. Assim como o voto, senhora presidente. Em discussão. Em votação. Conselheiro substituto, doutora Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, trago também para Tomei o voto, relatar conselheiro. 4 Conselheiro. processos. Mas, conselheiro, perdão, conselheiro Anselmo. Relator, excelência. Aprovado. Senhora presidente, desculpa então, eu estava de cabeça baixa quando Vossa Excelência estava cumprindo, coletando os votos, eu não tinha prestado atenção, que o conselheiro Anselmo não tinha votado ainda. Minhas escusas. Senhora presidente, trago mais para apreciação desta Corte, mais 4 processos. Esse processo, senhora presidente, já estamos aqui, e quero fazer antes de fazer até a leitura completa do relatório, talvez, inclusive, desnecessária, são aqueles processos onde os jurisdicionados foram sancionados antes de serem notificados, antes do contraditório e da ampla defesa, que esse tribunal tem adotado, no caso das minhas votações, pela anulação desse acordo. De forma que eu vou fazer em lista, qualquer dúvida, os processos estão aqui para retirá-los. Processo terceiro de número 9633 de 2005, da Secretaria de Estado da Gestão e Finanças. O sancionado à época é o senhor Sérgio Roberto Uchoa Doria. Aplicação de multa, descumprimento da resolução 002 de 2003, e o nosso voto é pela anulação do acordo, pela ausência do contraditório prévio. No processo terceiro de número 8403 de 2006, também da mesma secretaria e do mesmo gestor, na mesma situação, pela ausência do contraditório prévio. No processo terceiro de número 15545 de 2006, também da Secretaria de Estado da Gestão e Finanças, interessado o senhor Sérgio Doria, na mesma circunstância. E por último, o processo 9286 de 2005, da mesma secretaria, do mesmo secretário, do mesmo interessado, à época, a aplicação da multa pelo descumprimento da resolução. Votamos pela anulação do acordo, pela ausência do contraditório prévio. Assim como votamos, senhora presidente, nos 4 processos relatados, e todos estão aqui para qualquer dúvida. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, apenas como argumento adicional, nos pareceres exarados, o parecer 2341/2017, 2305/2017, 2307/2017 e 2322/2017, o colega que atuou no feito, além de colocar essa questão da aplicação de sanção sem a notificação prévia do gestor, também introduziu o argumento da prescrição da pretensão punitiva por parte desse tribunal, tendo em vista que em todos esses processos já se ultrapassam mais de 5 anos desde o início da sua tramitação, e colacionou precedente do Supremo Tribunal Federal recente, no mandado de segurança 32201 do Distrito Federal, o relator o ministro Alberto Barroso, que teve julgamento em 21 de março de 2017. Então, em face disso, opinou pelo reconhecimento da prescrição punitiva, afastando-se a aplicação das sanções ao gestor nos presentes casos. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor conselheiro, a aplicação da multa, ela se deu no decêndio do fato gerador,
Assim, ocorreu o fato e o tribunal aplicou, mesmo não obedecendo Mesmo, o contraditório. Mas foi exatamente, foi logo em seguida. Inclusive, essa prática se fazia já automaticamente. Excelência, permita-me aqui fazer tendo em vista que o poder dever do Tribunal de Contas da Administração Pública resta intacto, eu não entendo tratar-se de questão de prescrição em razão do poder dever, ainda mais porque do fato gerador e da aplicação da multa, embora não tenha atendido ao devido processo legal, eu acho que houve um erro procedimental. Assim, excelência, eu quero antecipar meu voto no sentido de acompanhar a anulação desta sanção, mas no restabelecimento do processo para dar o contraditório, para tornar idôneo a aplicação dessa sanção. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Anselmo já se manifestou. Conselheira substituta. Conselheiro substituto Dr. Alberto. O relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão, eu não tenho mais processo a relatar. Pela ordem, conselheira substituta doutora Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar alguns processos com contas e vou fazê-los em lista. Todos os processos que eu trouxe para relatar do FUNCONTAS na sessão de hoje são processos em que os responsáveis foram citados e não se manifestaram. Processo TC 13.821 de 2014, que trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, pelo senhor Alexandre de Mendonça Machado, gestor da Câmara Municipal de Paripueira. TC 14.866 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, pelo senhor Antônio Paulo Cavalcante Buarque, gestor do Fundo Municipal de Educação de Pilar. TC 13.290 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, pelo senhor Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto, prefeito de Pilar. TC 14.636 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, da senhora Maria Betânia Cotrim Camerino, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Pilar. TC 14.635 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, pela senhora Gilvoneide de Almeida Ferreira Santos, gestora do Fundo Municipal de Previdência Própria do município de Pilar. TC 8525 de 2014, trata do não envio no prazo da 3ª remessa do SICAP de 2013, pela senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Roteiro. TC 8526 de 2014, trata do não envio no prazo da 3ª remessa do SICAP de 2013, pela senhora Maria Júlia da Silva Alves, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Roteiro. TC 14859 de 2014, trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013, também pela senhora Maria Júlia da Silva Alves, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Roteiro. TC 8110 de 2014, trata do não envio do prazo da 3ª remessa do SICAP de 2013 pelo senhor Vladimir Chaves de Brito, prefeito do município de Roteiro. TC 8580 de 2014, trata do não envio no prazo da 3ª remessa do SICAP de 2013 pela senhora Zélia Maria da Silva Norberto, gestora da Secretaria Municipal de Educação do município de Roteiro, e também a mesma responsável do processo 13.857 de 2014, que trata do não envio no prazo da 4ª remessa do SICAP de 2013. Como já mencionado anteriormente, esses processos, não houve manifestação de defesa nesses processos, então eles não passaram pelo Ministério Público de Contas, e o meu voto é no sentido de aplicar multa, porque pelo descumprimento, né, e não houve manifestação que justificasse a retirada da multa. Aplicação de multa de 5 FAUs para cada um dos gestores por cada um dos descumprimentos, cientificar os responsáveis do inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação ao PGE para posterior ajuizamento da competente ação de execução e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação.
Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer apresentaram defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Relatora, senhora presidente. Conselheiro Otávio. A relatora, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando. Acompanha a relatora. Conselheiro Anselmo. Bem, relator, excelência. Primeiro, sempre me confundo. Aprovado. Aprovados. Dando continuidade, senhora presidente, eu tenho 2 processos que são contratações e eu peço vênia para fazê-los de uma só vez e botar para aprovação ao mesmo tempo, e vou lê-los também de forma resumida. É o processo TC 8927 de 2013, é o processo TC 1285 de 2014, que trata da ata de registro de preços número 7 de 2013, originada do pregão presencial 7 de 2013, do qual saíram vencedoras as empresas Cesários Móveis e Comércio Limitada, OB Distribuidora Limitada, EPP, e Michele dos Santos Ferreira Construções ME, destinada à aquisição de material de construção para atender a pleito formulado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura da Barra de Santo Antônio. A licitação em pauta resultou no registro de preços de 398 itens, com valor total somado equivalente a R$9.101.934. Houve nos autos a manifestação do Ministério Público de Contas, através do parecer 7057 de 2016, /2ª Procuradoria de Contas, opinando pela regularidade do contrato em apreço. A avença foi pactuada mediante a realização do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial e, no que se refere ao atendimento das exigências formais previstas em lei, constatou-se que o procedimento encontra-se devidamente instruído, contendo cópia de todos os documentos indispensáveis à sua regularidade, observando apenas uma falha de digitação no termo do contrato. Na verdade, se trata do município de Barra de Santo Antônio, e em todo o termo ele trata da Barra de Santo Antônio, exceto em uma passagem que ele fala o nome de um outro município, mas que claramente se refere a uma falha de digitação, não comprometendo a compreensão do contrato. E pelo exposto, o meu voto é no sentido de julgar regular a ata de registro de preços número 7 de 2013. O segundo processo é o processo 13.122 de 2013, que trata das atas de registro de preços números 1 e 2 de 2013, originadas do pregão eletrônico DL/SMF número 4 de 2013, do qual saíram vencedoras as empresas RMD Distribuidora de Produtos Eletrônicos Limitada e Formato Distribuidora Limitada. O certame foi realizado em 2 lotes destinados à aquisição de mobiliário escolar e ventiladores em atendimento ao pleito formulado pela Secretaria Municipal de Educação de Maceió. O valor dos lotes licitados somados correspondeu a R$ 200.692. O parecer do Ministério Público também é pela regularidade. O parecer 7061/2016, /2ª Procuradoria de Contas. E da nossa análise, verificamos que a avença foi pactuada mediante a realização do procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e que, no atendimento às exigências formais previstas em lei, constatou-se que o procedimento encontra-se devidamente instruído, contendo cópia de todos os documentos indispensáveis à sua regularidade. Por todo o exposto, também nesse processo, o meu voto é no sentido de que o Pleno julgue regular as atas de registro de preços relatadas. Senhora Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Em ambos os processos houve manifestação escrita zerada nos autos, o parecer 7057 de 2016 e o parecer 7061 de 2016, em que o Ministério Público considerou as contratações regulares. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho a relatora. Conselheiro Anselmo. Relator, excelência. Conselheiro Fernando. Acompanha a relatora. Aprovados. Senhora Presidente, quase que eu esqueço. Queria solicitar a retirada de pauta do processo TC 8927 de 2013, porque nós, após pautarmos, verificamos que ela precisa de algumas diligências e aí nós vamos proceder a essas diligências antes de trazê-la ao Pleno. Preferido.
Pela ordem, para relatar, conselheiro substituto Talberto. Senhora Presidente, peço inicialmente o adiamento do processo, pode vir para a próxima sessão, do processo 13.169/2012, para fazer alguns ajustes. Processo 13.169/2012. Passo a relatar um processo de pregão presencial e respectivo contrato. Trata-se do processo 12.598/2013. A unidade responsável é a Prefeitura de Mar Vermelho. A responsável, senhora, a prefeita Juliana Lopes de Farias Almeida. A ementa, que já dá uma ideia compacta. Pregão presencial, número 007/2013. Aquisição de veículo automotor adaptado para a ambulância. Observância dos requisitos formais da legalidade pela regularidade. Então, verso o processo pregão presencial número 007/2013, cujo interessado é a Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho, que submeteu a esta Corte de Contas. Trata-se de procedimento destinado à aquisição de um veículo automotor 0 km adaptado à ambulância para melhor atendimento aos usuários do sistema de saúde, tanto na zona rural como na zona urbana do município. No dia e hora marcados, compareceu apenas uma empresa, a Radar Revenda de Automóveis Arapiraca LTDA, apesar de 3 empresas terem solicitado e recebido o edital, quais foram Marvel Veículos, Pedragon Autos LTDA e a própria Radar. O valor apresentado pela empresa Radar foi de R$ 47.500, mas a pregoeira negociou e o valor final ficou em R$ 46.900. O referido procedimento licitatório deu origem ao termo de contrato número 07/2013, com valor global fixado em R$ 46.900, firmado com a empresa Radar, Revenda de Automóveis Arapiraca, para a compra de uma ambulância da marca Fiat, modelo Fiorino, com motor 1.3, ano 2013, na cor branca. A seção de contratos e convênio deste tribunal não apontou a presença de qualquer irregularidade material ou cometimento de dano ao erário, e o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade da contratação. É o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 789/2017 da 2ª Procuradoria de Contas, manifestamos pela regularidade da contratação. Bom, como não houve nada que formalmente maculasse o processo, praticamente eu repetiria o que daria aqui no relatório. Eu trago meu voto a este pleno, no sentido de julgar regular e anotação do respectivo contrato, na modalidade de pregão presencial, número 07/2013, do município de Mar Vermelho, nos termos para o fim de direito. Dar ciência dessa decisão e dos pareceres que fundamentam a gestora e realizar a publicação na forma legal no Diário Eletrônico para o fim de direito. É assim como eu voto, senhora presidente. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta doutora Raquel. Acompanho o relator, senhor. Aprovado. Senhor presidente, dando continuidade à relatoria, trago agora processos de sancionamento relativo ao que nós chamamos de FUNCONTAS, né? Esse aqui, o primeiro, pelo envio fora do prazo. São 3 processos que foram os respectivos remessas de SICAP, foram enviados fora do prazo, mas foram enviados posteriormente. Trata-se do processo 13.859/2016, o responsável, senhor Teógenes Higino Melo Lessa, gestor do Fundo Municipal de Educação de Olho d'Água Grande, exercício 2016. Ele enviou intempestivamente a 3ª remessa do SICAP dos meses de maio e junho de 2016. Do processo 870 de 2017, o responsável, senhor Antônio Costa Borges Neto, gestor da Prefeitura Municipal de São Brás, exercício 2016. Enviou intempestivamente a 2ª remessa do SICAP relativa aos meses de março e abril de 2016. E processo 13.875/2016, a gestora Nádia Apolinário da Silva, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela, exercício 2016. Enviou intempestivamente a 3ª remessa do SICAP no mês de maio e junho de 2016. Foi oportunizada a defesa, mas o gestor não apresentou
E, em razão dessa não apresentação de defesa, os processos não foram encaminhados ao Ministério Público, de acordo com a resolução número 10 de 2011. Ante a esse exposto, eu voto no sentido que este pleno aplique a sanção no patamar mínimo de 100 UPFAUs para cada gestor já mencionado e os respectivos processos, que cientifique o teor dessa decisão para que no máximo de 15 dias seja, após o trânsito julgado, faça o pagamento da multa, acredito FUNCONTAS desse tribunal, alertar que o não pagamento dentro do prazo fixado poderá implicar a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ação de execução e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação. É assim como eu voto, senhora presidente. Em discussão. Não, ainda não. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis não apresentaram defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Agora sim, em discussão. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, acompanha o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho também o relator, senhora presidente. Aprovado. Dando continuidade, senhora presidente, trago agora também mais 3 processos de sancionamento, mas desta feita por conta de recentemente não envio. Então ainda não chegou a esse Tribunal de Contas os respectivos relatórios do SICAP. Trata-se dos processos 13.899 de 2016, pelo não envio da terceira remessa do SICAP dos meses de maio e junho de 2016, a gestora do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre, de 2016, a senhora Maria Josineide Vasconcelos Granja. Processo 13.895 de 2016, também pelo não envio da terceira remessa do SICAP dos meses de maio e junho de 2016, da gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, do exercício 2016, a senhora Carla Michele de Araújo Ferreira, e do processo 7.903 de 2016, também não envio da primeira remessa do SICAP dos meses de janeiro e fevereiro de 2016. Foi oportunizada a possibilidade de defesa, mas nenhum dos gestores apresentou. Em razão disso, os processos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão da ausência da defesa, na forma da resolução 10 de 2011. Em razão disso, voto no sentido que esse pleno aplique a multa no patamar mínimo do seu UPFAUs para cada gestor e respectivo processo, já mencionados, cientificar do inteiro teor dessa decisão para que procedam no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado o pagamento da multa que lhe foi imposta a este tribunal, a crédito do FUNCONTAS, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado acarretará em comunicação para a Procuradoria-Geral do Estado para a ação de execução, cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com os dispostos nos artigos 200 e 201, e citar os gestores atuais para que façam a remessa dos respectivos SICAP, no caso, Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre, terceira remessa do SICAP, referente a mês de maio e junho de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, para enviar a terceira remessa do SICAP, referente aos meses de maio e junho de 2016, e do Fundo Municipal de Educação de Campo Grande para o envio da primeira remessa do SICAP referente a janeiro e março de 2016. E alertar que o não envio dos documentos implicará em aplicação de nova multa por reincidência. É assim como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina também pela aplicação das multas. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com o relator, senhora. Conselheiro substituto. Fernando. É a fome, senhora presidente. Senhora presidente, Aprovado. sem mais processo.
senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu tenho 3 processos para relatar nesta sessão, mas em virtude do adiantado da hora e de hoje a Assembleia Legislativa, às 15 horas, a sessão vai fazer a escolha e votação no nome do Dr. Rodrigo para conselheiro, e como ele me convidou e eu gostaria de participar, e já está realmente bem adiantada a hora, eu adio os processos para a sessão da próxima quinta-feira. Então, encerrada a ordem, passo a palavra no horário das explicações às senhoras conselheiras e senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público. Senhora presidente, eu gostaria de comunicar que na próxima sessão eu não vou poder vir, porque eu tenho um compromisso de ordem pessoal, e aí na sessão eu não vou estar presente. Mas que, se Deus quiser, até a hora da sessão administrativa eu estarei aqui. Viu? Então, está encerrada a sessão, em nome de Deus, estão convocados para a próxima no horário regimental. Está encerrada.